Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma mentoria de liderança Mobilizadores do Reino. E hoje estaremos apresentando aqui uma palestra sobre educação financeira com o nosso líder André Narciso. Então, vocês que estão aí, já pegam o papel, a caneta, porque vamos ter muito conhecimento, não perco nenhum detalhe. E essa aula está começando agora, vai ficar gravado no YouTube. Então, aqueles que depois quiserem ver, rever, participar, comentar, é só seguir a gente no nosso canal, Mobilizadores do Reino, que está todo lá, todas as demais aulas, e a de hoje deve estar subindo amanhã. Tá bom? Então, agora eu deixo a palavra com o André, ele vai se apresentar, para depois a gente começar a palestra. Pode falar, André. Ok, obrigado, Solange. Obrigado pela oportunidade, junto com o João. Tá bem, gente, nosso objetivo é trazer conteúdo para vocês e que vocês possam, de fato, uma frase bem importante que eu utilizo é: se você muda, tudo muda. Mas, deixa eu me apresentar, eu sou André Narciso, hoje eu sou educador financeiro e de investimento, e tenho hoje uma missão: ajudar as pessoas que não acreditam que possam viver melhor financeiramente, e sabendo que o dinheiro é apenas uma consequência. A situação que hoje você vive foi uma causa lá atrás que fez com que você hoje não tenha o dinheiro, está endividado, talvez você hoje tenha o dinheiro guardado na poupança, e talvez você não tenha um conhecimento suficiente para fazer esse dinheiro trabalhar para você. E aqui no Mobilizador do Reino, tá? Como se fala reino, a gente aqui também coloca, em primeiro lugar, a palavra. Né? E sabemos que, diante de qualquer coisa, né, a Bíblia diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E aqui que vocês estão chegando, o William está aqui, um convidado meu. Obrigado, William, por estar aqui presente e aprender, estar convivendo mais. É um mentorado meu. Eu desafiei ele vir, ele veio logo. Ele também foi no evento, fui em Itaboraí, ele foi lá na palestra. E é importante, né? Tá caminhando, eu fico feliz de eu estar agregando algo na sua vida. Obrigado, Ana, também pela presença. Enfim, a gente aqui junto tem o mesmo propósito. Eu acredito que Deus ele não une pessoas, mas une propósitos. É por isso que estamos aqui a poder te ajudar. Você que possa ver o nosso vídeo depois, esteja também com a gente aqui no Mobilizadores do Reino. Obrigado, Solange. Então, pode seguir com a aula, né? Antes, a gente vai fazer só uma pequena oração, que é de costume, né? E quando a gente entende que Mobilizadores do Reino é um caminho, né, para encurtar, às vezes, algumas dúvidas, que a gente já tem uma bagagem, então a gente acaba o quê? Transbordando, né? E a palavra de Deus diz isso, que o conhecimento precisa ser repassado, né? Os nossos talentos não podem ficar retidos com a gente tem que repassar, né? Então, eu vou agradecer a Deus por esse momento. Senhor, obrigado pela sua oportunidade, que o Senhor se faça presente nessa sala virtual, através da voz do nosso líder, André Narciso, que ele venha poder estar diante dessa oportunidade, poder estar falando das finanças e podendo estar falando também do seu reino. E que ele possa, Senhor, transbordar na vida das pessoas, as pessoas aqui presentes que vão assistir, que possam, de alguma forma, alcançar uma necessidade, um entendimento, uma sabedoria, e que seja algo vindo da parte do Senhor. E eu agradeço, e pode começar, André. Amém. Legal. E acho importante essa questão que você colocou da oração. O que é oração? Ele está vindo, ele ainda não é convertido, está caminhando, mas orar é você conversar com Deus, né? E é isso que a gente busca aqui, Mobilizadores do Reino, ter essa interligação, porque, às vezes, se você for fazer algo pelas suas próprias forças, os seus próprios braços, tem algumas consequências. Diz muito, né, em Jeremias que maldito o homem que confia no próprio homem.
que faz do seu braço a sua própria carne e aparta do coração do Senhor. Então, a gente aprende quando você se coloca pequeno, Deus vai te colocar em lugares bem mais altos. Então, através de orações, através do clamor, através da gente estar disposto a trazer conteúdo e transbordar na vida do outro, é como se tivesse, não é como se tivesse, é como você está transbordando em você mesmo. Primeiro, faça para os outros, para depois fazer por você. Mas aqui a gente vai começar aqui, descubra como organizar suas finanças e investir melhor o seu dinheiro. Legal? E a gente vai ter troca aqui. Tá bom, pessoal? Top, top. Ok. Fala, João. E aí eu te pergunto hoje, né? O que são princípios para você? Antes da gente começar, o que são princípios? Legal? Pode abrir. Se vocês também quiserem, pode digitar, mas vou deixar à vontade aí. Me diga aí o que são princípios para você. Compartilhe comigo. Solange também pode ver aí o que eles estão botando no chat, por favor. Vamos lá. Não briga, um de cada vez. Pode falar. O que são princípios para você? Já começamos aqui a nossa palestra. Quem me ajuda? O João colocou algo essencial, o início de todas as coisas. Eu estou colocando aqui, são valores que não podemos abrir mão. Boa, legal. Vocês estão com papel e caneta na mão, né? Vamos sim, líder. A gente vai também depois disponibilizar esses slides após aqui o nosso encontro. Mas, princípio, vou trazer primeiro a diferença entre regra e princípio. Regra. Quem dirige aqui, coloca aí eu. Quem dirige aqui, eu. Para ver se vocês estão me acompanhando. Eu. E aí, regra. Você está lá dirigindo, está vendo que a velocidade de 60 a 80 quilômetros. Se você ultrapassar isso, você vai ser penalizado, ok? Se você passar desta regra, você vai ser punido, vai ser penalizado. Mas, princípio. Princípio é algo que você pode cumprir ou não cumprir. Mas tem alguns benefícios. E aí eu quero falar primeiro, agora, algumas características do princípio, ok? Princípio, para você distinguir do que é princípio da sua vida. E é assim, principalmente, que é algo inegociável, como foi falado aí. Princípio é algo atemporal, ok? Primeira característica do princípio é algo atemporal. O que é atemporal? Não existe prazo de validade. Há 10 anos, há 50 anos atrás, esse princípio prevaleceu. Esse princípio prevalece agora e vai prevalecer daqui 50 anos lá na frente. Tá? Princípio é algo universal. Está em todas as nações. Possivelmente, em todas as religiões. Eu vou falar um princípio bem interessante. Ser verdadeiro. Falar a verdade. É um princípio atemporal. É um princípio universal e até mesmo você vai na justiça, a questão, ou o presidente vai assumir a posse, ou você passou no concurso público, tá? Você tem um comprometimento, ok? E aí, princípio também. Eu falei que é atemporal, eu falei que é universal, né? Eu falei que não existe lei contra, não existe lei contra você fazer isso. É atemporal, é universal e não tem lei contra. Olha só a característica do princípio. Mas há algo de grande valor, de grande relevância do princípio, vem agora. Tá? Onde que você pode ver, cara, que tipo de princípio eu tenho que seguir. Porque pode ser outras coisas atemporal, universal, e não existe lei contra, mas algo principal tem que estar no contexto milenar. O quê? Como é milenar, André? Bem, qual é o livro mais lido do mundo?
que as pessoas têm acesso. Me diga aí, qual é o livro mais lido do mundo? A Bíblia. Bíblia. Boa! Então, há 2000 anos atrás, está lá. E aí você colocar, a gente tem várias coisas para falar de princípio, e esse é um curso que vai vir aí fresquinho, né? Daqui a alguns meses, uma imersão que a gente vai falar muito a respeito. Né? Mas hoje a gente vai falar de um princípio básico, que é o princípio da prosperidade. Mas colocando essa questão toda para vocês entenderem que, posso honra, né? Para ser básico agora, se você tirar um pouco da honra, e aí está lá, na Bíblia diz que você honrar seu pai e sua mãe, qual é o benefício que você tem? Qual o benefício que você tem se você honrar o seu pai e sua mãe? Aí você vai me dizer, meu pai me abandonou, não conheci meu pai, não conheci minha mãe. A Bíblia apenas estabelece para você honrar ele. E aí eu vou dar um exemplo prático. Eu tenho minha avó, ela completou agora, dia 27 de julho, 105 anos. E o meu tio, ele tem hoje 73 anos, ele que cuida dela e vive com ela, ela é hiperlúcida. E no dia do aniversário eu liguei para ele. Tio, parabéns. Parabéns por quê? Parabéns por o senhor estar honrando a minha avó. Então, Deus tem o quê? Prolongado o dia do Senhor na terra. E ele é ateu. E aí, quando eu falei isso, ele... Obrigado. Não tem como discutir. Mesmo a pessoa não conhece... e a questão, muitas pessoas entendem que a Bíblia é de alguma religião. Não. As religiões possuíram da Bíblia, e cada religião talvez tenha a sua doutrina. E hoje eu estou falando sobre o quê? Princípios milenares, princípios bíblicos. Faz sentido para você, sim ou não? Coloca aí sim, sim, para ver se vocês Sim, muito estão sentido. de acordo. São valores que não podemos abrir mão. Legal, Solange. Não só abrir mão, mas também há vários benefícios em relação a quando você começa a cumprir esses princípios. O porquê? A Bíblia é um mandamento de promessa. Vendo agora, principalmente, eu vim e fiz gestão de pessoas, comecei a fazer vários cursos, mas se você levar tudo na pé, na letra, e levar tudo na Bíblia, e aí inteligência emocional, é tudo bíblico. E aí, quando você vê muitas questões que aconteciam na minha vida, é porque eu não cumpria princípios. Eu queria fazer algumas coisas para mim. Então, eu passei por diversas situações. Tá? E situações que levam a um momento semelhante a esse aqui. Literalmente, essa mala, né? Mudou bastante a minha história, a minha vida. E dentro disso tudo, eu comecei uma carreira bem precoce, né? A carreira com 17 anos, entrei nas Forças Armadas, passei no concurso da Marinha do Brasil e fui morar em Pernambuco, fui para a escola de lá. Até então, fiquei 28 anos na carreira, hoje sou militar da reserva, e levei uma vida completamente desajustada. Tá? Olha, com emprego, com estabilidade e segurança. E talvez quando o Flávio Augusto diz, né, não existe estabilidade, então eu só sentia seguro ali. Pensa em vários bancos, e talvez alguns não conhecem o Bamerindos. Eu conheci todos os bancos, porque como servidor eu trocava de banco para não ficar sem pagamento. Então, relacionamento muito, muito ruim. Eu conheci diversos países, mas a vida, o relacionamento com o dinheiro era muito ruim. E a questão de ter crédito na praça era um sucesso financeiro que tinha, né? Mas tudo mudou bastante. E um conceito maior foi em 2014, com o nascimento da minha filha, né? Hoje ela com 8 anos, as coisas acontecendo bastante.
tive a mudança, que eu tive um relacionamento que também não era tão bom, né? Eu tive que mudar totalmente minha maneira de agir. Foi quando aconteceu essa mala aqui, que foi mais ou menos em 2014. Eu conheci Estão botando a aqui minha no atual... chat, ô André, que está lembrando, lembro do Bamerindos, a Ana lembra do Bamerindos. Ana, lembra? Pô, E pelo menos... você conversando sobre essa Marieta aí me fez lembrar o filme do Will Smith, Em Busca da Felicidade. Eu cheguei no A Procura da momento... Felicidade. Eu cheguei no momento da minha vida que eu, já com a formação como sargento, às vezes eu ia trabalhar, eu tinha que pedir dinheiro emprestado. Né? Mas ali eu tinha alguns amigos, eu não convertido nem nada, e na hora da festa, tu sempre tem festa. Eu tinha um relacionamento que não era um relacionamento. Então, tudo mudou quando eu cheguei para Deus e falei, cara, muda a minha vida e traz uma transformação. Eu era muito um prostituto, né? Vou colocar nesse sentido. Né? E quando eu conheci, hoje, quem é atual minha esposa, conheci ela em 2004, dia 7 de setembro. Né? Em janeiro de 2005, eu estava me transferindo para Mato Grosso do Sul. Então, tivemos um relacionamento distante. Né? Ela estava acabando a faculdade, eu fui o primeiro namorado dela, e então namorei, eu noivei, depois casei, segui aqueles protocolos, já cascudo, né? Mas é isso que eu tinha colocado. Parece alguém de Deus na minha vida. E aí eu estava recém indo para a igreja, me converti, estou convertido desde 2002, né? Onde estava em escassez e tudo, e mudando. Então, coloquei tudo para Deus, e em 2007 nós casamos. A festa aqui no Rio, com lua de mel, com tudo, e as coisas começaram a acontecer quando eu mudei totalmente alguns conceitos e princípios, né? E aí me formei em pedagogia, comecei a ter alguma vocação, né? As coisas começaram a acontecer bastante na minha vida. E eu coloco hoje, tá até num livro meu, essa frase aqui, que verdadeiramente meus olhos foram abertos e cada conhecimento alcançado tem motivado as pessoas que não acreditam que possam viver melhor financeiramente. E dentro disso, nasceu meu bebezinho aqui também, em dezembro do ano passado, um livro, Investir Sim para Você. Esse livro fala algumas coisas sobre investimento, e aqui eu coloco aqui dentro desse livro, a mudança é uma decisão. Então, comece a mudar o destino da sua vida financeira agora, sabendo que o dinheiro ele sempre é um facilitador. Né? Ele é sempre um facilitador. Pode deixar, vou colocar no grupo, está na Amazon, e algo que hoje eu busco é ser uma pessoa útil. Agradeço ao João, essa parceria que estamos aqui juntos, agora conhecendo, se aproximando da Solange, conhecendo a Ana, e a gente não vai chegar a lugar nenhum. E quando você coloca e quer ir sozinho, você vai. Mas se você quiser ir longe, você tem pessoas com o mesmo propósito, buscando, celebrando, e para toda a honra, toda a glória, sempre a gente tem que dar para ele. E não somos nada aqui. Eu costumo dizer que somos apenas flechas para ser lançada e levar pessoas. Porque é isso que impacta a gente, né? Poder fazer alguma coisa e desmembrar, poder ser útil para alguém. Amanhã não sei qual vai ser o meu dia. Minha avó, cara, não me vejo sem ela. Tem 105 anos e luta. O que quer aniversário? Eu quero um vestido rosa.
E aí eu levo um dinheirinho para ela lá, o de 10 ou o de 50, que é qual? Eu quero de 50. Olha, por quê? Não, eu quero. É interessante, mas é uma mulher de Deus, né? E ela disse que só vai para o céu quando o filho dela se converter. Então, é o propósito dela. E hoje eu tenho feito um trabalho, né? Já impactou mais de 5.000 pessoas, palestra no Irã Rio, na minha igreja, na Casa de Leão. Eu já dei até, logo no começo, na Igreja Batista da Atitude na Barra, muitos órgãos da Marinha, enfim. E hoje eu busco verdadeiramente a poder somar, né? Trazer alguma coisa para agregar. Né? Mas antes, e até mesmo nesse meio de tudo, eu achava que eu podia ser o tal. E Deus mandou trazer esse equilíbrio. E aí eu tenho agora encontrado esse equilíbrio. E por quê? Tem pessoas que nos ajudam. A gente tem que ter o quê? Intercessores, mentores e conselheiros. Porque pela força dos nossos braços, você não vai chegar a lugar nenhum. Pode até chegar, mas a queda é muito grande. E é algo que eu sempre falo, né, que o inferno, ele conhece o seu nome, ele sabe o seu nome, mas ele te chama pelo seu pecado, pelos seus erros. E devido a isso, a gente está vivenciando um setembro amarelo, onde muitas pessoas tiram a sua vida, porque elas acreditam naquilo que o diabo, então o inferno, fala para ela. Mas eu quero dizer também, dentro disso tudo, o inferno, ele te chama pelo seu pecado. E aí o seu Deus, ele conhece o seu pecado, ele sempre vai te chamar pelo seu nome. E algo que que eu aprendo também, se você anda no natural, você tem esperança de mudança, esperança que vai dar certo, esperança de dias melhores. Mas se você anda pelo sobrenatural, você tem resposta. Então, dentro deste grupo, você vai buscar resposta. E a resposta é do sobrenatural de Deus. Tá bom? É isso que faz os mobilizadores do reino. Faz sentido para você? Diga aí para mim sim ou não. Me diga aí, compartilhe comigo. Faz sentido para você? Total, sim. Vamos lá. Faz sim. Obrigado, Márcio. Nada. Bagagem nada. Obrigado, João. Vamos lá. Dando aí a sequência. Pronto. E aqui cuide o seu dinheiro, né? Ai, saiu? O que deu aí? Espera aí. Só botar. Qualquer coisa eu compartilho aqui, se você não conseguir. Me passa pelo Gmail. Ele saiu? Acho que caiu aí ele. Caiu, né? Acho que a internet dele tá oscilando pra caramba. Ah. Mas que bagagem, a procura da felicidade, aquela maletinha dele, hein? Jesus, tem testemunho forte ali com aquela maleta ali, hein? Gente boa. Verdade. Olá, William, seja bem-vindo aí. O William, ele veio convidado do André. Do André, né? E o Márcio, eu acho que também, eu acho. Márcio também, seja bem-vindo. A Ana é a nossa amiga do seguro. A próxima da palestra. Falei com ela. O quê? Não faça isso. Agora não. Da Fintech. Todo mundo querendo saber o que é Fintech. Calma, eu tenho que pedir permissão. Pede permissão, Entendeu? tu vai conseguir. Eu preciso pedir permissão antes, mas eu posso falar de outras coisas para depois entrar Pode nele. ser. Vê com ele no privado, João.
Deixa eu ver. E a internet dele estava ruim mesmo. Eu É. achei que fosse a minha. Estava falhando, né? Não, era dele, estava oscilando. Coitado. Mas estava dando para entender bem. Não, eu estou gostando. Muito boa. Esse negócio de 5G. Aí, voltou ele. 5G que não chega nunca nesse Rio de Janeiro. Gente. Mas, ué, já chegou, não já chegou, não? Mas a gente não vê o resultado, né? Verdade. Aí, o André. Voltou ele aí, agora só. Gente, para quem não conhece os mobilizadores, enquanto o André volta, mobilizadores é um movimento onde de 15 em 15 dias a gente dá um treinamento de liderança, mas além desse treinamento, dessa mentoria de liderança que nós temos lá no grupo, aqui. Rapaz, você está falando baixo a beça. Voltei, estou aqui. Já voltou, André. Tá baixo o teu microfone, João. Acho que é por causa do fone. Entendi. Deixa eu falar de novo aqui, então. Agora sim. Para quem não conhece ainda, né, os Mobilizadores do Reino, ele é um movimento que acontece num grupo de mentoria de liderança, né? Só que ele é algo bem maior. Um grupo de mentoria de liderança é o princípio, né? Como o André falou. E lá a gente tem uma mentoria de 15 em 15 dias, como essa que o André está fazendo aqui, assuntos relacionados ao reino, mas também do nosso cotidiano, para a gente poder crescer em todas as esferas da nossa vida, né? E esse movimento também tem parcerias, ajuda projetos, ajuda também outros movimentos, igrejas, enfim, empresas. E se você também tem projetos, sonhos, empresas, conta com a gente também com esse objetivo. E você que ainda não faz parte do grupo, está convidado também a fazer parte lá do nosso grupo, tá bom? André, contigo aí. Deixa eu botar aqui. A gente está incomodando pelo jeito, hein? Tá bom, isso é importante. Deixa eu só. Estão me escutando? Sim, líder. Dá para escutar e eu estou vendo já a tela compartilhada. Tá. Peraí, eu não botei o... não botei o som. Deixa eu só pegar aqui que eu vou botar o som. Estou vendo que esse slide aí está cheio de gambiarra boa. É bom que a gente aprende, né, João? Ok, tá legal? Agora foi. Boa. Bem, cuide, a gente dando uma sequência aí, cuide do seu dinheiro. Vamos lá? O que você está fazendo? Tá sem áudio? Estou aqui no computador. Estamos escutando. Uma coisa. E aí, agora eu vou ver um vídeo. A minha mãe não entende. Ela quer gastar o dinheiro e ficar pobre. Eu tô trabalhando, isso, assim, pra eu ficar rico. Então, a minha mãe não me deixa sair do computador porque eu tô fazendo uma coisa muito importante. Ela quer ficar pobre? Quer, eu acho que quer, porque ela não me deixa ficar no computador. Eu acho que ela quer perder o dinheiro. Quando acabar o nosso dinheiro todo, não vai ter como comprar roupa. E também como comprar um filhotinho pro Perseu, porque ele fica triste, porque não tem nenhum amigo. E aí a minha mãe quer ficar... Ok. O que você aprende hoje nessa atitude? Você teve educação financeira quando criança? Hein? Som? Não tivemos nada quanto criança. Na escola passamos tudo sem ver nada de finanças. Aí chega na fase adulta, nos ferramos. Exatamente. E aí é que está. Agora, para conhecimento de vocês, existe a BNCC, que é Base Nacional de Currículo Comum, já estabeleceu educação financeira nas escolas, tanto públicas e privadas, tem buscado, já dei
poucas palestras, mas está difícil de implantar isso. Eu tenho levado até algumas organizações militares e empresas o porquê. Nós aprendemos, eu vou passar, eu quero ir para a faculdade, eu quero ser engenheiro, eu quero ser empresário, mas as pessoas não sabem lidar. E aí nós vemos que 70% das pessoas estão endividadas. Hoje tem em torno de 1 trilhão do dinheiro investido na poupança. 1 trilhão. E aí hoje é um desafio das pessoas migrarem para um investimento mais rentável. Eu falo que existe 3 conceitos como investidor: risco, rentabilidade e liquidez. Sabe qual é o risco que tem? Mas é porque as pessoas estão com medo? Eu não vejo que é medo. Eu vejo que as pessoas elas estão querendo... Muitas pessoas estão entrando o quê? Em empresas que não dão a rentabilidade do comum e perde o seu dinheiro. Todo momento. Eu não vejo televisão, mas eu procuro, pelo menos no domingo, ver alguma coisa no negócio da Record. Eles sempre passam alguma empresa que tem, sempre 10 milhões, 20 milhões, é a pessoa que deu 200 mil, 50 mil, fez empréstimo e a empresa sumiu. E aí, o que tem a questão bem importante? O que é isso, Zé? É que muitas pessoas têm medo. Não, mas outras pessoas, ela vem pelo medo. E o medo é o quê? O medo é algo inato entre a gente. Tá? É algo natural. Mas aí, somos do Mobilizadores do Reino e você vai entender, tá? Que a Bíblia ela estabelece o quê? As pessoas perecem, as pessoas morrem, as pessoas desidratam a questão emocional, então não cresce, não evolui por falta de conhecimento. E aí sabemos hoje, né, independente, estou para falar de igreja A ou B, C, e tá, hoje tem tudo em unção e tudo, mas, cara, ler a Bíblia, falar sobre, discutir, são poucos lugares hoje, porque você vai lá, é uma palavra que edifica, é para edificar, né? Mas eu lembro, eu vim da área militar, eu parei para estudar para concurso, para oficial, eu paro para estudar. Cara, mas ninguém quer parar para estudar a Bíblia. E quando você para estudar a Bíblia, as coisas mudam. E algo interessante, não sei o quanto você pode falar com Deus a todo momento, né? Orar ou conversar com Deus. Mas existe um momento específico para Deus falar com você. Você sabia disso? Sim ou não? Me diga aí se você sabia que existe um horário específico para Deus falar com você. Vamos lá. Ele pode falar a qualquer momento, mas existe um horário específico que ele pode falar para você. Vamos ver lá se você sabe. E aí você tem o quê? Deus ele não tem amigos, ele tem íntimos. É você buscar o quê? Uma intimidade com ele. E aí eu vou te dizer algo, um gap, tá bem interessante. E se você quer ter essa intimidade, eu vou te dizer um momento específico. E aí você vai ver se faz sentido. Ué, você não veio falar de finanças? Sim. Mas primeiro, buscar o reino de Deus. E aí você vai entender do conceito maior. Eu não sabia, legal, William. Então, existe um momento específico para Deus falar com você. É a chamada, né? Não vou dar muito detalhe, é algo muito extenso, mas a 4ª hora, então a 4ª vigília. O que será isso? Bem, William, num calendário judaico, né, eles utilizam mais ou menos a virada do dia, eles começam a contar assim das 18 horas, né, 18 horas de agora que a gente está vivenciando, 18 às 21, aí depois vem de 21 é a primeira hora, aí depois vem de 21 a 24 a segunda hora, aí depois de 24 às 3 horas da manhã
é a terceira hora. E aí vem depois a quarta hora. Você pode buscar lá, quarta hora da vigília, das 3 horas da manhã até as 6. Até quando? Coisou um pouquinho. Vou dizer para você. Até as 6 horas? Travou. Mistério trava. De 3 às 6. Nesse momento, no horário que você tem que ficar de 3 às 6. Nesse período de 3 às 6, que é o horário nobre do sono, não, quero mais um pouquinho, tá, friozinho. Se algo bater dentro de você, levante. Levanta, ore, e você vai sentir o Espírito Santo falando com você. Eu falo isso, está em Marcos, se eu não me engano, 1, tá? Jesus saiu 35, se eu não me engano. E eu também posso dizer, tá, em Mateus, quando Jesus ele caminhou sobre as águas, foi nesse horário, tá? Onde os discípulos estavam no barco. O maná, quando caiu do céu, foi às 6 horas da manhã. É exatamente neste horário que você vai vivenciar o sobrenatural de Deus na sua vida. É o princípio de uma oração com intimidade, né? Que nós falamos. Então, dentro de um conceito, hoje é que eu trago, que tenta fazer isso. Eu tenho feito, experimentado, e tem sido momentos maravilhosos. 5 horas da manhã eu acordo todos os dias e começo o meu devocional. Legal, ótimo, mas Deus, fala comigo, ele vai falar. E aí você vai sentir que naquele momento não foi o que você viu, foi o que Deus falou para você. Porque Deus é tão grande que ele se faz pequeno para se habitar em você. Lembra que eu falei que o diabo, o inferno, ele começa a querer trazer acusações? E é nesse momento que você vai começar a vivenciar e experimentar o sobrenatural de Deus, ok? Amém? Vamos lá. E o medo é apenas algo inato sobre as nossas vidas, é algo completamente normal. E quando a gente começa a buscar conhecimento, a gente começa a medir a questão do medo. E aí, por quê? Estamos vivendo, né, um momento categórico do mundo em geral, um momento que o mundo parou através de uma doença que ninguém sabe como, e aí algo que ninguém imaginava, né? Nego ficar preso em casa. E aí teve o quê? Algumas mudanças. Então, há uma data para acabar, tá? Como tudo há na nossa vida. O que você tem feito? O que você pensa da tua vida quando você não estiver mais aqui? Qual é o pensamento que as pessoas vão ter e como as pessoas vão lembrar de você? Tá? E a vida ela nos dá a oportunidade. Pessoas se reinventaram, as empresas estão se reinventando agora, tá? E é algo para toda a vida. E as coisas é cíclica, né? Eu acredito. E porque a Bíblia é um mandamento de promessas. Se você cumprir princípios, Deus vai cumprir promessas na sua vida. Então, entendam muito bem, é algo que está extenso para nós. Mas, mediante disso, eu quero apresentar, né, o meu método, o método que me fez eu intitular como educador financeiro de investimento, tem mudado agora como educação financeira e emocional para cristão, né? Mas tudo começou no agir, onde você tem que ter atitude para sair da zona de conforto, atitude para parar de procrastinar, atitude para você conquistar os seus sonhos. Você tem a questão da gratidão. A gratidão é você fazer algo sem esperar nada em troca.
O porquê? Se você esperar algo de alguém, o que acontece? Se você espera algo de alguém, Solange, o que acontece se a pessoa fazer algo ao contrário? Eu vou me decepcionar, vou ficar frustrada e já era. Aí eu volto lá para o primeiro degrau. E é exatamente todo momento a gente sempre está se decepcionando, porque foi colocada uma expectativa, então faça algo sem esperar. Tá? Seja que nem Jesus, ele curou os 10, ele apenas perguntou, cadê os outros? E aí, nesse contexto, poxa, cara é miserável, fez... Não, Jesus só perguntou. Ele poderia ter sentido magoado quando ele perguntou, sim, mas ele não deu uma sequência. E às vezes nós queremos ali, poxa, fulano, e aí fica remoendo. Não, gratidão é você fazer algo sem esperar nada em troca. Inteligência é inteligência emocional, primeiro, para ter equilíbrio nas suas decisões. 80% das questões que acontecem na nossa vida não vão acontecer, é questão do nosso emocional. Então, temos que saber lidar com o fruto do espírito, né? Inteligência financeira, como de fato fazer o dinheiro trabalhar para você. E o R serão resultados esperados. Esse é o método agir. Eu costumo dizer, André, que as pessoas só não comem comida, as pessoas comem emoções, sentimentos, frustrações, aí nisso tudo acaba com essa parte que você vai falar, inteligência emocional. Boa, legal. E dentro disso tudo eu vou chegar aqui. Como falou, todo mundo sabe o seu potencial dentro de si. Já nascemos hábito para fazer alguma coisa. Eu jamais ia achar que ia ficar falando algo de Deus. Quando me converti, eu ficava todo acanhado para andar com a Bíblia. E hoje, a vontade de comer, de colocar, de proclamar, comecei a investir, não queria muito colocar, não, se colocando e se ajustando, como Deus quer. Mas só que acontece o quê? Na nossa vida, essas interferências, porque potencial menos interferência é igual ao teu desempenho. E aí, quais são a interferência que existe na sua vida? Falta de confiança? Reconhecimento, perfeccionismo, tentado a impressionar, frustração, preocupações, projeto engavetado. Tem também aqui, botei mais crenças limitantes, que são alguns sabotadores. Diga aí para mim, escreva quais são, dentro do que está aqui, as maiores interferências na sua vida. Compartilha aí conosco. Quais são as maiores interferências da sua vida? Vamos lá? Quais são as maiores interferências na sua vida? Perfeccionismo? Nossa, isso aí tem muito. E aí eu vejo perfeccionismo as pessoas que têm muita qualidade, né? Não os estudos, mas uma convivência. São pessoas que sabem e fazem muitas coisas. Mas o que acontece? Tá? Essas pessoas que são perfeccionistas, ela começa a fazer e depois ela acha que não está dando certo, acha que tem que melhorar e não dá uma continuidade. Faz sentido para você isso daí? Faz. Depois que eu conheci o grupo Mobilizadores do Reino, eu melhorei muito nisso. Né? Certa vez, em uma ocasião, um líder falou: você sabe que você pode estar matando as pessoas? Quando ele falou isso, parecia que estava entrando uma faca aqui em mim. E aí eu fui procurando levar uma vida diferente, justamente nessa quarta hora aí que você falou. Eu já estava utilizando de um princípio que eu nem sabia. Então, e é exatamente. O perfeccionismo são as pessoas que estão prontas. Elas sabem o que tem para fazer, mas não fazem porque não está legal, está isso. Fica aquela questão de, eu sou muito, não que eu sou exigente, eu vou e faço, mas eu preciso melhorar na parte do marketing, a parte da mídia social. Há uma necessidade, mas eu não vou deixar de fazer. Eu não vou deixar de levar a minha mensagem da maneira que tem que ir. E aí, vamos lá, Márcio. A preocupação. É isso que eu queria falar e eu deixei para falar logo aqui. 80% das preocupações que temos
as coisas não vão acontecer. São ideias que colocamos, vai isso, e colocam um excesso de preocupação e não acontece. O excesso de ansiedade, tá? E fazem com que as questões não aconteçam. E aí, vamos lá, William, a falta de confiança. A falta de confiança foi gerado porque algum momento que você precisou de uma pessoa que você sempre confiou, ela deixou a desejar. E até hoje você ainda se sente uma criança. Aliás, somos uma criança. Mas até quando essa criança vai prevalecer dentro de você? Até quando essa criança vai ver a maneira que você é? A criança que você é hoje, aliás, a criança que você foi ontem, tem orgulho da pessoa que você é hoje? Basta você apenas analisar. A criança que você foi, tem orgulho de ver a pessoa que você é hoje? Então, tirar um pouco disso. E a confiança é isso. É você entender que você merece, que você consegue e que você pode. E há algo importante que você tem que saber que ninguém tem a condição de mudar e vivenciar a sua vida. Ninguém tem a condição de mudar você. Somente você mesmo. Faz sentido para você, sim ou não? Legal? Vou dar sequência. Sim, sim. Vamos lá. E voltando que entende aqui sobre o nosso assunto principal, né? A parte de principais formas de prosperar. E aí, vamos lá, não é trabalhar e receber seu salário, não é receber um prolabore, ser dono do seu negócio, tá? Não. A principais formas, né? Trabalhar e receber seu salário, receber o prolabore, ou ser o dono do seu próprio negócio, viver de aplicações financeiras, investir ativamente seu dinheiro. São principais formas que você tem de fazer o dinheiro trabalhar para você. É algo gradativo, é começar. E aí eu tenho aprendido hoje, né? Você não entendi, Ana. Vou falar. É porque eu já tinha posto que você não pagou a internet. Uma gozação, tá? E aí eu pensei por cima, aí ficou essa bagunça. Se você for olhar, tá assim, você não pago, mas só que pagou e tá lá no fim. Pagou o U, tá lá no fim, junto com sim. Tá vendo? Tô. Brincadeira, desculpa. Ótimo. Então, a questão as formas de você prosperar. E o que é prosperar para vocês? O que é prosperar? Vamos lá, o que é prosperar? Prosperar é muito mais do que dinheiro. É a ausência de qualquer tipo de necessidade. Tá? Tem a imersão preparada, fresquinha, onde a gente vai muito falar e viajar muito a respeito disso, muita dinâmica. Vocês não estão com noção de querer. É em todas as áreas, exatamente, João. Então, a prosperidade e a paz, né, que a gente tem. Mas isso vamos dar sequência para daqui a algum tempo. E aí, o que vai resolver a questão sua financeira não é um salário maior. Porque eu estava até falando com uma pessoa, comecei a mentorar ela vive embarcada, ela disse, recebi uma excelente indenização e tudo, e hoje eu não tenho dinheiro nenhum. E aí eu conversando com ela, e aí me diz como é que foi a sua infância. Não, minha infância foi muito boa, meus pais eles me deram educação e tudo, mas só que a gente não tinha muito condições de dinheiro.
né? Então, eu vi que, para mim mesmo, cara, quando eu começasse a trabalhar, eu ia usufruir da melhor forma possível, né? E aí, ele, não, continua, meu pai me deu educação, hoje meu filho é formado na FRJ, eu sou engenheiro de produção, eu vivo embarcado, já consegui isso e tudo. E aí, eu gosto de viver, eu gosto de comer bem, eu gosto de fazer isso e aquilo. Hoje eu já sei o porquê, o motivo que você não conseguiu guardar. É porque você viu que, na época do seu pai, na infância, não tinha, e você está usufruindo, você sempre faz. Você pode vivenciar isso. Mas aí eu falei com ele, né? Você lembra quando é que foi o 7? Aí, até falo para quando foi o 7-1 do Brasil levou da Alemanha? Vocês lembram? 7-1. Sabe qual foi o ano? Eu lembro, foi horrível. Mas que ano? Foi 2014? Ah, foi 2014. A Copa de 2014. Exatamente. E aí vamos lá, para algumas pessoas, eu lembro que foi também aniversário, nascimento da minha filha, o William já colocou lá que ele gosta de futebol, algumas coisas, pessoas não veem. Olha, e são 8 anos. Foi ali, pertinho. Certo? E aí, vez 8 anos, aí você vê, nossa, já se passaria, e é isso aqui nem no investimento, gente. O tempo passa muito rápido. O tempo passa muito. E aí falta o planejamento, onde a gente fala em planejamento para curto, médio e longo prazo. E aí a gente fala, não é ganhar na loteria, não é trabalhar até a aposentadoria, mas sim investir adequadamente o seu dinheiro, ok? Então, é ter essa mentalidade, é colocar algo em prática, e primeiro tem que ter algum tipo de mudança. E aí, vamos lá, a gente vai falar 65% das pessoas, e aí eu estou tentando com 1 trilhão, Ana, ainda na poupança. Tá? E aí a poupança é algo bem interessante, gente. Eu trago aqui, conhece algumas pessoas, ela está perdendo valor. Hoje são 14, né? E a poupança só vai render dia 14 de outubro. Você não tem uma rentabilidade, você não tem uma liquidez, tá? Você tem uma mera segurança, mas tem outros lugares que você vai ter uma segurança também. Então, não te proporciona bem. E cerca de 10, 6 investe em poupança. E aí o banco já te ensinou a investir em tesouro direto, algumas pessoas conhecem. Tá? Qual o negócio do banco? E eu mostro aqui para vocês, tá? Que é de emprestar dinheiro, e eles estão cada vez ficando mais ricos. Mais rico, mais rico, mais rico. Mas agora está vindo algumas fintech, alguns bancos digitais, tirando algum tipo de parcelazinha, porque ele fica lá e ele fica gerando cada vez mais. Se você investir na poupança, o que o banco faz? Ele empresta. Tá? Se você investir no CDB, que é certificado de depósito bancário, né? Ele empresta. Tá? Se você investir no Tesouro Direto, ele não faz nada, não tem ação nenhuma para fazer no banco nesse contexto. E algo bem interessante, trazendo aqui para vocês alguma forma, tá? Se você tivesse 10 mil reais, pegasse esses 10 mil reais, colocasse lá em algum investimento, aqui eu tenho aqui para vocês algum investimento em empresas, né? Grandene, uma das maiores de sandália, de chinelo, tá? Tem a Braskem, e tem loja Rene, você poderia escolher, pegar o dinheiro e colocar tudo em uma empresa. Mas nós, como investidores, temos já alguns perfis. Nunca coloca tudo no mesmo pote, tem que diversificar o seu dinheiro, mas vê algo bem mais rentável. Né? E aqui eu mostro aqui a comparação do teu lado esquerdo em relação do teu dinheiro na poupança, de 10 mil foi para 19 mil. No título de capitalização que o banco
te ofereceu, pô, os 10 mil foi para 900 e pouco de rentabilidade durante 10 anos, e botou numa renda fixa, mas em contrapartida você mudou. Mas isso foi um tempo atrás, eu estou trazendo aqui bem recente. Esse foi até eu ganhei muito, eu sou corretista desse banco, não ganho nada para comercializar, mas é um banco hoje, né, no mercado financeiro, mercado de capital, tem BO, tem ações, tem também ações agora lá fora, que são também BDR, né? Apesar, agora ele está todo lá fora, onde que é o Banco Inter, e o banco que hoje ele é completamente digital. Pô, e aí? Mas eu quero físico. Cara, você pode ligar e fazer tudo. Não paga nenhum tipo de taxa, tarifa. Eu comecei com ele tinha 800 mil clientes. Hoje ele está com mais de 4 milhões. Quando eu entrei, era 800 mil, não era nem 1 milhão ainda. Tá? Então, aí você pegou, teve algum dinheiro, peguei 54 mil. Você tinha a opção, vou comprar um carro zero ou vou botar tudo na ação? Evidentemente, já vou falando, não é recomendável a colocar tudo numa determinada empresa, tá? Porque a gente fala como investidor, não temos bola de cristal, mas aqui é apenas uma ilustração, tá? E aí, quando você compra um carro, né? E eu, como militar, eu só queria viver de aparência, né? Talvez eu faria isso naquela época. Hoje a minha filha nem faz pela o comportamento que ela adquiriu. E aí o carro já depreciou o valor, já perdeu, mas se você tivesse pego e colocado lá, compraria talvez uma concessionária e alugaria os carros. E compraria uns 10 carros e ia alugar. Entendeu? Faz sentido para vocês? Ok? Vou passar aqui. Ok. E aqui beleza, vou passar aqui algo bem interessante. Meu amigo, meu nome é Vinícius Ferraz, sou estudante de administração pelo Cefet do Rio de Janeiro e hoje possuo um negócio, sou executivo de uma multinacional e também aluno do André Narciso no quesito de investimentos. Acabamos de ter uma sessão aqui que ele me explicou bastante sobre mercado de ações, sobre como comprar ações, sobre renda fixa, sobre como comprar renda fixa, onde comprar as melhores renda fixas, os melhores CDBs, né, como entender melhor esse mundo das corretoras e foi muito proveitoso. Tenho certeza que se você tiver um encontro com o André, vai valer muito a pena você fazer investimentos com mais consciência e rentabilizar melhor o seu dinheiro. Porque também não adianta só a gente ganhar dinheiro, né? A gente tem que saber como fazer o dinheiro trabalhar pra gente. É isso que o André Narciso faz e pode fazer por você também. Boa. Aqui. Meu amigo, meu nome... E aí, esse daqui é bem interessante, né? Onde muitas pessoas falam de dívidas, né, o sonho. Então, relata um pouco sobre essa questão. Inclusive, essa daqui é um dos meus cases. Ela deu um depoimento com mais detalhes aqui dentro do livro, mas assista isso daqui, que eu fiquei impactada o que aconteceu na vida dela. Oi, Flávia, tudo bem? Gostaria de saber como você chegou. Quando eu cheguei a você, eu só conseguia pensar em dívida, eu não conseguia... Primeiro que eu achava que não era capaz, que aquilo que só existia um caminho que era pagar dívidas, e eu não conseguia realmente projetar nada porque eu só conseguia ver dívida na vida, né? Então eu não conseguia planejar, achar que um dia eu poderia investir. E aí então todo o processo, primeiro de desmistificar isso tudo, de perceber sim que eu posso ter, que eu consigo ter, que eu posso chegar aonde eu quiser e que eu posso um dia ser rica sim, que não é algo sujo, que era uma imagem que eu tinha, que quem tem dinheiro é sujo ou que só consegue dinheiro de uma forma ilícita. E então eu consegui perceber que eu tinha muito mais capacidade do que eu imaginava que eu tivesse, né? Até chegar ao ponto de conseguir, do nada, achando que era
endividado e ter comprado um apartamento novo, né? E sem nenhuma perspectiva, que eu não imaginava que isso ia acontecer tão rápido. E ter me mudado para o lugar que eu queria, né? Na mesma estrutura que eu tinha com a minha filha, de colégio, de van, em tão pouco tempo. Então, acho que só teve ganhos. E continuo agora tendo ganhos, porque agora as pessoas me perguntam onde que eu invisto, como que eu faço, o que é o Banco Inter, o que é a CRI, o que são debêntures. Então, as pessoas já, assim, minha família, né, me vê como referência, que é óbvio que a gente é um caminho, um processo, mas que a gente está chegando bem próximo do que eu quero realmente no futuro. Obrigado mais uma vez. Uma palavra que você possa resumir e levar para as pessoas que ainda não têm conhecimento sobre investimento, ou então aquelas pessoas que pensam apenas nas dívidas. Qual uma palavra que você falaria para essas pessoas? O André sempre fala uma palavra. Eu sempre digo que uma palavra não dá só, porque foi um complexo, né? Então é um processo de muita gratidão por ter conhecido o André, a Lia, que foi a minha corretora no momento certo, na hora certa. Foi outra coisa que sucesso, acreditar, não ter medo, acreditar que você pode, que estudar. Então, são N palavras que a gente não ter medo, de querer conhecer mais, de querer estudar mais, de acreditar que você pode. Faz parte de todo o meu dia a dia, acordar, acreditar e agradecer. E você, o que você está esperando da sua vida? Bem, em agosto eu terei um workshop. Eu poderei ajudar a você. Bem, o que você aprendeu com isso aqui? Qual foi o aprendizado que você teve? Que tudo é possível, né? Para aquele que vai se esforçar para poder conseguir, né? E eu acho que o que falta no povo brasileiro é a questão do planejamento. Nós somos muito ansiosos para gastar e a gente não espera um melhor momento para isso. Concordo plenamente. Quem quer falar mais? Eu vejo também que as pessoas não têm clareza do que querem. Muitos querem algo antes de ter o planejamento. Cara, o que eu quero da minha vida daqui a 5 anos? Primeiro é um objetivo, é ser claro, é saber exatamente o que deseja, aonde eu quero estar, o que eu quero fazer. E dentro do que eu tenho, trago aqui para vocês é aquilo. Pense. Aquilo que você pensa, você se torna. Aquilo que você sente, você atrai. Aquilo que você imagina, você cria, né? E aqui para um parte final, né? Bem, agradeço aí essa rica, essa imensa oportunidade, tá? De poder aqui agregar. Primeiramente, tem que existir essa mudança. Então, eu agradeço. A gente vai ter um momento agora de troca para que vocês possam tirar dúvidas, perguntas, que esse é o meu objetivo. Tá? Agradeço ao João, junto com a Solange, e pense nisso, é hora de agir. Vamos lá, pessoal. Top, meu amigo. Parabéns. Muito bom, mas eu vou fazer uma perguntinha. À vontade, deve. O seguinte, eu assisti há pouco tempo uma palestra, estava até conversando com o André antes. Oi, João, quer falar? Tá me ouvindo aí, não? Não, agora eu estou ouvindo, fala. Não, estava falando aí, dando os parabéns para o André pelo excelente conteúdo. Foi um despertar aí para que nós possamos se atentar. Porque eu costumo dizer que para você poder fazer, por exemplo, a gente falando aqui de mobilização, seja em qualquer área, né, dentro de um ambiente religioso, uma igreja, ou no trabalho, ou empreender, você precisa ter uma estrutura financeira sólida. Quando eu vou dar as minhas palestras de venda, né, que a minha especialidade é essa área, eu costumo fazer uma analogia com o campo de futebol. No campo de futebol,
tem a defesa, o meio-campo e o ataque. E uma empresa e uma instituição e uma casa também, um ambiente familiar, ele precisa de 3 etapas. Ele tem o financeiro, é a defesa, é o que vai proteger, sabe? E você precisa ir para o ataque, que é as vendas. E você também precisa do meio-campo, que é fazer a intermediação entre o financeiro e as vendas, por exemplo. Então, você pode trazer isso para o contexto de família também. Porque você, o que é o ataque? É o quê? São as entradas. Agora, se você não administra bem essas entradas, para você poder investir melhor, para você poder fazer aquela pirâmide financeira, né? Segurança financeira, a independência financeira, e conquistar a tão sonhada liberdade financeira, você precisa ter essa disciplina, e é muito do que o André falou aqui. Parabéns, meu amigo. Deixar o pessoal agora falar aí também. Vamos lá? É o seguinte, como começar? Isso. Como começar? Primeiro começar. É exatamente isso. É começar do agora. Uma mudança de comportamento. Como? Olhando o que você quer da sua vida. Vou dar um exemplo. Solange, o que você quer da sua vida nos próximos 5 anos? Eu quero, minha filha já vai estar praticamente formada numa universidade e eu quero poder contribuir de alguma forma para o crescimento dela profissional. Olha só que é interessante como ela colocou. Eu perguntei o que ela quer. Na realidade, não é para ela quer para a filha dela. Tá? Isso é algo que talvez... Quem é a pessoa mais importante da sua vida, Solange? Primeiramente, Deus, né? Depois de Deus? É minha filha e meu esposo. Olha só que é interessante quando a pessoa chega... Você já viajou muito de avião? Já, algumas vezes. Boa. E vocês estão aqui. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Diz aí, William. William, quem é a pessoa mais importante da sua vida? Ana. Vivi. Oi. Minha mãe. Quem é mais importante meus na minha vida familiares. agora? Legal. Ana. Quem é mais importante na minha vida? Eu. Ok, Viviane. Boa noite, eu. Legal. Vamos lá. Por muitos anos era minha filha. Boa. Aí depois eu entendi que se eu não estiver bem comigo mesma, eu vou acabar com o meu casamento, não vai adiantar eu passar a mão na cabeça da minha filha, que hoje está com 20 anos, e eu não ser a prioridade. É claro, é Deus em primeiro lugar, segundo eu. Isso, justamente. Deus, ele é supremo, acima de qualquer coisa. Se não fosse, a gente não estaria aqui. Mas eu quero... Então, Solange, lembra aquela viagem que você... Qual foi a última viagem que você fez com a família? Agora com essas coisas da pandemia, tem que lembrar aqui. Acho que eu fiquei aqui por perto mesmo, pela serra. E de avião? De avião? De avião, a última viagem que eu fiz foi para Portugal, França. Legal, ótimo. Então, viagem longa, né? E aí tem lá, né, aquela posição que vem na hora que a aeromoça, antes de decolar e tal, faz isso, entrada, pá, e se cair... Cai. Se cair, faz o quê? Coloca em quem? Cuida de mim primeiro, depois a gente cuida do outro. Sim, vai ser primeiro, né? É o instinto, né? Coloca primeiro em quem? Em você. O instinto vai ser... Peraí, Ana, deixa ela. Coloca primeiro em quem? Primeiro vai ser, no instinto vai ser comigo, né? Aí depois eu vou tentar ajudar as outras pessoas. O que eu quero dizer para você? Mas o ideal é viajar a família todo mundo junto, estrategicamente, né? Vai um, depois vai no outro, o avião vai... A nossa vida é como se fosse um avião. Todo momento a gente está decolando. E se você não cuidar de você mesmo, você não vai poder fazer nada. Assim, você também, William, para as pessoas que você tanto ama. Eu amo minha filha. E ela, para mim, é tudo. E se eu não estiver bem, ela não vai estar bem. Ela sabe, às vezes, papai,
Ele tá assim assado. E às vezes a gente se dedica e faz tudo e não olha para si próprio. É um momento, não existe certo e errado, mas um momento de você pensar: o que eu tenho que fazer? Você perguntou, né? Como começar? E aí a gente já fala, você já vê com uma resposta como começar. Você se colocar em primeiro lugar. Dentro do contexto todo que a gente começou a fazer, o começar não é necessariamente apenas finanças. Como eu estou vivendo o amanhã? Faz sentido para você, sim ou não? Sim, total. Sempre faz, né? Boa. Tá. Mais alguma pergunta? Então, mas eu digo assim, às vezes a pessoa não tem muito conhecimento com a questão desses nomes financeiros, né? E aí, é correto começar fazendo um fundo de emergência? Aí a questão é bem interessante. Eu falo que não é correto e nem errado. O porquê? É de acordo com o perfil, o que a pessoa quer. O que é fundo de emergência? Hoje, por exemplo, eu tenho algumas pessoas que têm um trabalho com estabilidade, segurança, ela não necessitaria um fundo de emergência, mas hoje tem se falado muito e ela acha que tem necessidade, tá? Ela tem outros recursos, então é uma questão. O que é fundo de emergência? Seria você ter 6 meses do que você ganha para alguma situação delicada, de 6 meses a 1 ano. Isso é um fundo de emergência. E aí, o que hoje você vislumbra? O que você quer? Primeiro é entender. Hoje, de uma forma que uma pessoa leiga quer começar a investir, primeiro, abrir uma conta numa corretora. Apesar que nos bancos tradicionais estão oferecendo, mas sempre as corretoras têm produtos melhores, né? E aí pode se inserir primeiramente no Tesouro Direto, que são os 3 principais títulos que tem lá: o Tesouro Direto Selic, tem o pré-fixado e o IPCA+. Eu intitulo como 3 vieses de investimento para curto, médio e longo prazo. Tá? Assim como uma pessoa ela tem que, cara, eu quero cuidar do meu corpo e tem que ter um personal trainer, ela possivelmente ou ela busca conhecimento, faz e adquire, ou então tem alguém para acompanhar junto com ela. Hoje, eu estou aqui, até pelo mobilizador e tudo, dou uma aula, hoje é uma apresentação, mas uma aula gratuita, assim como eu fiz agora com você uma breve sessão de destrave, né? Onde que eu mostro alguma coisa não para ganhar, é uma gratidão que hoje eu faço. Eu faço um acesso à pessoa que eu vou fazer um atendimento para ver se faz sentido para você, mas te garanto que não que eu sou melhor do que ninguém, mas para dar um desatar e sair. O tema é o quê? Método agir. Então, em nenhum momento que eu tive algum contato com alguém, não teve um insight. E é isso que hoje eu busco, e é esse que é o propósito. Tá? Mas essa questão da reserva é bem flexível e, principalmente, não tem onde é o melhor local para investir. Eu tenho um perfil de investidor. Você tem outro. Eu trago, está aqui, todos os investimentos há um risco. Então, qual o risco que hoje você está proposto a correr? Show, muito bom. Ok. Tipo, o Inter seria seguro? Totalmente. Tá? O Inter ele é semelhante a um Bradesco, um Itaú, um Santander. O seu dinheiro, Viviana, Viviane, né? Ou Viviana? Viviana mesmo, tá? Então, o seu dinheiro, quando você coloca no banco, deixa lá parado, o banco está movimentando, né? Aquele movimenta mais Brasil, Bradesco, Itaú, Santander e Caixa Econômica, esses 5. Muitas pessoas deixam o dinheiro lá e ele está. O Banco Inter, você pode colocar no CDB diário e ganhar. Se ele tiver investido, acontece alguma coisa com o banco, o teu dinheiro está seguro. Se tiver investido em ações, o teu dinheiro vai estar na Vale, vai estar
na Petrobras, dependendo de onde você investir, tem alguns investimentos que a gente fala aqui no FGC, que é algo maior, até 250 mil, o teu dinheiro está garantido. Então, primeiro é interessante você entender há vários tipos de investimento, desde no Brasil até lá fora. E você pode fazer tudo pela própria corretora, ou as pessoas falam de instituições financeiras. São tudo regulamentado pelo Banco Central e fiscalizado pela CVM. Entendeu? Que nem você falou assim, entendi, obrigada. Que nem você falou de corretora de seguros, né? É mais interessante, tipo, no Inter, que eu já tenho o cartão do Inter, ou uma corretora de seguro? Aí é que está. Corretora, quando a gente fala, tá, não é corretora de seguro, é corretora da instituição financeira mesmo. Tá? Porque muitos de nós, eu tinha isso quando eu não conhecia muito o mercado financeiro, acharia que só tinha corretora de seguro, que hoje tem o quê? É a Porto, a Mafre, a Mongeral, né? Enfim, não, é corretora das instituições financeiras. Hoje eu invisto no mercado financeiro, hoje eu opero no mercado financeiro, tá? Hoje eu faço investimento dentro do mercado financeiro, que tem um grande impacto no país. Por mais que algum A ou B vença um tipo de eleição, eles são conduzidos pela economia. A economia, ela hoje é globalizada. Os Estados Unidos ele está caminhando para uma recessão, tá? Onde há um grande prognóstico de a China se tornar maior assim economicamente, mas a China ainda tem alguns vieses, questões política. Isso inviabiliza numa questão mundial, tá? Mas isso é uma tendência de cada